bom dia, vocês que estão aqui em São Paulo, nessa manhã fria. Quem está em casa, acordado, assistindo aí pelo computador, aqueles que estão vendo a reprise. Hoje nós vamos ter 3 aulas e o tema, basicamente, dessas 3 aulas vai ser alterações funcionais do intestino, né, e orgânicas também, que causem diarreia. Então, vamos ter aulas de diarreia aguda, diarreia crônica e de doenças inflamatórias intestinais, né? São aulas que têm importância muito grande do ponto de vista clínico, porque são queixas frequentes, né? Todo mundo vai se deparar com quadros de diarreia aguda. Hoje é engraçado que minha filha perguntou o que eu ia dar aula, minha filha de 7 anos. Eu falei, eu vou dar aula de diarreia. Mas diarreia, papai, é normal, não precisa ir para o hospital. Eu falei, fala para o pessoal que está lá no pronto-socorro, no meu plantão, isso aí. Fala para eles, vou gravar um vídeo e deixar exposto na página, né? Mas tem diarreias graves, né? Mas todos nós devemos saber manejar bem um caso de diarreia. E é um pouquinho diferente a abordagem do adulto da abordagem na criança. Então a gente vai discutir esses aspectos também. As doenças inflamatórias intestinais são aí a coqueluche da gastroenterologia, talvez seja a doença mais abordada em congressos e cursos, e por isso cai bastante em prova de residência. Nesses 10 anos que estamos aqui no Medicel, nós vimos uma incidência crescente de questões que abordam esse tema. Então, é um tema um pouco espinhoso, às vezes o aluno tem um pouco de dificuldade de compreensão, porque não tem uma fisiopatologia, um tratamento tão óbvios, mas a gente vai tentar deixar isso mais fácil, descascar um pouco esse abacaxi aí, deixar de forma mais simples para vocês. Muito bem, então quando se fala em diarreia, né, a gente divide diarreia em diarreia aguda e crônica de acordo com o tempo de aparecimento dos sintomas. Isso é um pouco variável devido a várias classificações, e a gente vai discutir isso aí durante a aula. Mas, né, no adulto, né, então o conceito de diarreia vai envolver o quê? Vai envolver ou um aumento da frequência ou uma diminuição na consistência das fezes. Então, não está relacionado apenas a aumento da frequência, nem então, um ou outro você pode considerar diarreia, né? Então, a diarreia aguda, quando essa alteração é súbita. Então, um evento súbito que eleva a frequência ou diminui a consistência das fezes. E aí, por ser um quadro sindrômico, em que, na maior parte das vezes, nós não conseguimos fazer, e também não há necessidade de um diagnóstico etiológico, vai ser tratado de forma sindrômica. Uma ou outra etiologia específica vai ser tratada de forma diferente. Já a diarreia crônica é um evento mais complexo, pode ser decorrente de diversas alterações. Alterações inflamatórias, alterações infecciosas, alterações de intolerância alimentar, alterações pancreáticas, uso de medicamentos, eventos idiopáticos, funcionais. Então, cada etiologia deve ser abordada de forma diferente. Então, a diarreia crônica ela é um pouco mais complexa e a investigação também demanda um pouco mais de tempo, né, do que a diarreia aguda. Então, o clássico na diarreia aguda é que o sujeito tenha diarreia em até 2 semanas. Então, a diarreia que ela acaba em até 2 semanas é considerada uma diarreia aguda, né? Geralmente, quando a gente faz um balanço hídrico num paciente em UTI, a gente considera que a perda fecal normal é de 200 gramas ou 200 ml d'água por dia. Então, geralmente, um aumento dessa perda aí vai ser uma diarreia aguda, né? E os mecanismos que podem aparecer na diarreia aguda são os mesmos da diarreia crônica. O que muda é o tempo de aparecimento, né? Então, você pode ter uma diarreia por uma diminuição na absorção de algum nutriente específico. Então, você, por exemplo, não absorve gorduras, vai ter uma diarreia. Uma esteatorreia, uma diarreia com gorduras. Você não absorve algum tipo de açúcar, vai ter uma diarreia, né? Então, você ingere em excesso um açúcar. Então, por exemplo, aquela frutinha, né, a cereja, ela tem um açúcar que é pouco digerível. Então, você come aquilo ali, tem uma diarreia um pouco explosiva, se comer muita cereja. Então, quem gosta de cereja no Natal sabe o que eu estou falando. Então, a diminuição na absorção de algum nutriente ou nutriente ingerido em excesso, que não é absorvido, vai levar a uma diarreia. Isso é um mecanismo que existe. Então, tanto pode ser um excesso de ingestão, quanto pode ser uma diminuição de digestão. O fato é que o sujeito não absorve aquele nutriente, que tendo um efeito osmótico ou um efeito irritativo na mucosa do cólon, principalmente nesses casos, vai levar a diarreia.
Você pode ter uma diarreia por um aumento ativo da secreção intestinal. Então, você tem um aumento da secreção. Então, algumas toxinas aumentam a secreção intestinal. Então, o intestino secreta muito mais líquido, muito mais secreção. E aí, o sujeito vai ter uma diarreia. Você tem um aumento isolado da osmolaridade luminal, aí principalmente o uso de medicamentos, né? O uso de alguns alimentos hiperosmolares e o uso de alguns medicamentos podem levar isso aí, como laxantes. E alterações primárias da motilidade do intestino. Então, o intestino vai contrair mais do que o normal, levando também a diarreia. Então, por que o sujeito tem diarreia? Ou tem o lumen hiperosmolar, ou tem uma contração aumentada, ou tem uma secreção excessiva, ou não digere algum alimento, que aí vai levar a uma irritação da mucosa, ou um efeito osmolar misto, e levar a uma diarreia. Então, esses são os mecanismos pelos quais qualquer pessoa pode ter uma diarreia, seja aguda ou crônica. Ok? Basicamente é isso. Lembrando que quando você diminui a absorção, por exemplo, numa inflamação na parede do cólon, é uma diminuição na absorção dos alimentos. E você acaba tendo também, por exemplo, uma alteração na motilidade, pela irritabilidade da alça intestinal. Então, muitas vezes, os processos têm causas mistas. Não tem isoladamente uma causa. Mas podem ter uma causa predominante ou preponderante sobre as outras. E, às vezes, você vai tratar mais ou menos se baseando nisso, né? Mas o grande divisor de importância clínica para a condução de um caso de diarreia, principalmente aguda, é você saber se aquela diarreia ela é inflamatória ou não inflamatória. Porque na diarreia inflamatória você tem ruptura da barreira mucosa. Essa ruptura pode levar à perda sanguínea e principalmente à translocação bacteriana e à infecção sistêmica. Então a diarreia inflamatória tem um risco de infecção mais grave. Na prática, o que você quer saber? Se o paciente vai ter 10, 12, 6 evacuações, se o paciente vai ficar 5 dias, 6 dias, não. Eu quero saber se aquele paciente tem um risco de ficar grave, de ter uma sepse por causa de uma diarreia. Você pode ter isso, principalmente pacientes idosos, imunossuprimidos. Então, eu quero saber se o paciente tem uma diarreia inflamatória ou uma diarreia não inflamatória. Isso é importante. E o que eu busco? Eu busco sinais de inflamação sistêmica e sinais de inflamação local. Febre, astenia, dor abdominal, sangue, pus, muco nas fezes. Então, são sinais de que o paciente tem um processo inflamatório infeccioso. Eu posso ter nos exames de sangue também alterações. Eu posso ter nos exames de fezes alterações. E aí, desde já, gostaria de falar para vocês que os exames de fezes são obrigatórios nos casos de diarreia que demandem investigação. Não aquela diarreia que a minha filha falou lá hoje de manhã que é normal, que não precisa ir para o médico. Aquela não. A diarreia que chega ao hospital, você acha que precisa investigar, aí você vai fazer exame de fezes sempre. Isso é um exame importantíssimo, né? Então, dor abdominal ou pélvica, tenesmo, puxo, né? Sangue, pus, muco nas fezes são sinais de diarreia inflamatória. E também sinais sistêmicos como febre. A taquicardia já é um pouco mais inespecífica, porque se a diarreia levar a uma grande perda sanguínea, né, grande perda volêmica, principalmente quando a diarreia vem associada a vômitos também, o sujeito pode estar taquicárdico porque está desidratado. Então, não necessariamente é um sinal inflamatório. Mas já a febre, não. A febre já é um sinal mais importante, né? E na diarreia não inflamatória, o paciente tem o quê? Tem fezes aquosas, tem restos alimentares nas fezes, etc. Ele não tem produtos patológicos, muco, pus, sangue nas fezes. Ele tem diarreia aquosa, né? Muito bem, aqui temos o slide está meio tremido, não sei porquê, mas temos alguma diferença também importante para a gente pensar na etiologia e no prognóstico das diarreias. Então, eu pego um paciente com diarreia, eu quero saber o quê? Se a diarreia é inflamatória, se não é inflamatória. Eu vou pensar se aquela diarreia me sugere uma causa relacionada ao intestino delgado ou ao intestino grosso. Existem diferenças importantes. Então, com relação ao número de evacuações, quando o sujeito tem inflamação no intestino grosso, e aí nós vamos incluir as retites, as proctites, né? As sigmoidites, né? As colites de um modo geral, você tem um aumento na frequência das evacuações. Por que razão? Pela perda da complacência do reto sigmoide, principalmente. Então, quando chega o bolo fecal ao reto sigmoide, ele não se distende adequadamente. Qualquer mínima distensão já causa irritabilidade, sensação de necessidade de evacuar, o sujeito vai e evacua.
pequena quantidade, várias vezes por dia. As causas de intestino delgado, em que o cólon e o reto estão normais, não. Você tem uma hipersecreção, uma má absorção, o que quer que seja no intestino delgado, e chega grande quantidade de fezes, que vocês sabem muito bem, se recordam que o intestino delgado é o local onde são absorvidos os nutrientes. Só água e sais são absorvidos no cólon. Os nutrientes principais, né, os açúcares, né, os carboidratos, né, as gorduras, as proteínas, são todas absorvidas no intestino delgado. Só água e sal, que é parcialmente absorvido no intestino grosso. Por isso que nós podemos retirar todo o intestino grosso de um paciente e não podemos retirar o intestino delgado, porque ele morre de intestino curto. Então, se a diarreia atinge o intestino delgado, você tem um grande volume nas fezes. Então, poucos episódios e grandes volumes. Né? Geralmente, no intestino grosso, as fezes estão normais. Por quê? Porque a absorção dos nutrientes foi normal. Ela pode ter produtos patológicos, até separados das fezes, como muco, pus, sangue. Mas não tem restos alimentares, não tem fezes gordurosas, esteatorreia. Isso é característico de diarreia do intestino delgado, porque esses nutrientes não foram absorvidos no intestino delgado. O paciente com inflamação no reto sigmoide, principalmente, ele tem dor na fossa ilíaca esquerda, dor perineal, puxo, tenesmo. O paciente com a diarreia do intestino delgado quase não tem dor nenhuma, ou tem um mal-estar periumbilical ou cólicas intestinais difusas. Então, cólicas difusas, mal-estar, náuseas, uma dor periumbilical, intestino delgado, dor na fossa ilíaca esquerda, no reto, no sacro, no períneo, puxo, tenesmo, intestino grosso e reto. Então, eu vejo que com a anamnese você consegue já diferenciar esses dois quadros também. Né? Quando o paciente tem uma alteração no reto e no sigmoide, tem vontade de evacuar, uma urgência, um tenesmo, vai lá, evacua, alivia-se a dor. Se a diarreia do intestino delgado tem uma cólica intestinal, você dá vontade de evacuar, você evacua, mas continua com cólicas. A cólica não para. A dor não para. O que se exonerou foi o quê? Foi o reto e o sigmoide. Não foi o intestino delgado que se exonerou. Então a dor não se alivia com a evacuação. Né? Obviamente, se você tiver uma alteração no intestino delgado, pode ter sangue, nas fezes pode ter um pouco de muco, mas em geral, pelo fato do líquido entérico ser líquido, esses produtos patológicos se misturam nas fezes e é mais difícil de você identificá-los. Se o paciente tem inflamação no reto e no sigmoide, você identifica a diferença entre o muco, as fezes e o reto, e o sangue. Então, por quê? Porque as fezes já chegaram formadas no local da inflamação. Então, também é mais fácil identificar, né? O sangue é mais frequente nas lesões do intestino grosso, né? Os resíduos alimentares, como eu já falei, são frequentes no intestino delgado. E nos pacientes com diarreia crônica, a desnutrição é mais encontrada no intestino delgado, porque no intestino grosso não vai ter absorção de nutrientes. Nos casos de diarreia aguda, as desidratações são mais frequentes no intestino delgado, que geralmente vem acompanhado de vômitos, o volume das fezes é maior, então a perda de água é maior. Como no intestino grosso normalmente não tem vômitos, não tem náuseas, o sujeito consegue se hidratar bem, e como o volume das fezes é menor, também raramente desidrata-se. Ok? Então, intestino delgado, mais desidratação, mais desnutrição. Intestino grosso, menos. Mais dor, mais tenesmo, mais puxo, mais produtos patológicos. Isso é importante. Dá para você pensar em algumas etiologias específicas, como, por exemplo, uma proctite venérea gonocócica. Dá um sintoma específico, pode chegar no pronto-socorro. É bem diferente de uma enterite viral. Então, o quadro clínico você vai pensar numa causa ou em outra. Muito bem. Vejamos algumas causas de diarreia inflamatória. Então, Shigella, Campylobacter, Salmonella, E. coli estolítica, intrainvasiva, Clostridium difficile, Yersinia. Diarreia não inflamatória, cólera, giardia, criptosporídeo. Então, entram aí os protozoários, né? E. coli enterotoxigênica, os vírus, normal, rotavírus. Então, se eu perguntar para vocês qual é a principal causa de diarreia aguda no adulto, viral. A causa é viral, né? Mais comum. É todas as causas. E aí, essas outras causas específicas, você vai ver aí em algumas coisas. A toxina alimentar é muito interessante.
que a toxina alimentar é aquela diarreia típica que ocorre depois de festas. Então, o sujeito ingere um alimento infectado por uma bactéria. Pode ser estafilococos, pode ser outras bactérias. Pode ser alguns bacilos. Então, a maionese, né? Tudo é culpa da noiva. Porque o sujeito faz lá a maionese, o casamento é meio-dia, o almoço é 1h. Então, vamos fazer um churrasco no sítio. Joga a maionese lá, deixa bonitinha, bota a maionese 1h. A noiva atrasa. Meio-dia, meio-dia e meia, 1h, 1h30, a noiva chega. Aí o padre resolve falar um monte. O almoço sai às 3h. Isso aí ficou no sol, de meio-dia e meia até às 3h, houve infecção bacteriana ali. A pessoa come, ingere a toxina liberada pela bactéria que está no alimento. A pessoa não tem infecção. A pessoa tem uma intoxicação. Ingere a toxina. Ingeriu a toxina, num período aí de 2, 4 a 12 horas no máximo, já começam os sintomas. Então, no final da festa, as primeiras pessoas estão vomitando com diarreia já. E todo mundo tem. Geralmente é um quadro autolimitado, que dura 1 a 2 dias. E o sujeito vomita muito, evacua muito e desidrata bastante. Então, é comum ir ao hospital por causa disso. Mas também com 1 ou 2 dias está zerado. Por quê? Porque não teve infecção. Ele ingeriu a toxina e eliminou a toxina. É isso que acontece. Né? Então, a gente pensa, eu estou com diarreia porque comi uma coisa estragada. Não, comer uma coisa estragada é isso, gente. Intoxicação alimentar. Você está com uma diarreia, você contraiu uma infecção de outra pessoa. Porque por via fecal oral. Ou alguns vírus por via respiratória. Então, você contraiu a infecção da pessoa. Igual você contraiu uma gripe. Contraiu a infecção bacteriana, contraiu a infecção por vírus, contraiu a infecção. Ou por parasita. É um pouco diferente, né, o aspecto. Muito bem. Então, a abordagem clínica. Já falei para vocês que é um quadro sindrômico. Muitas vezes não importa a etiologia. Você, pela anamnese, examina o paciente, vê se é uma coisa invasiva ou não, inflamatória ou não, conversa, vê a história, vê se tem outros membros da família com sintomas ou não, pergunta sobre intercurso sexual, etc. Tem mais ou menos uma ideia do que seja. Né? Mas, num quadro geral, a maioria absoluta das diarreias, e a causa principal é viral mesmo, é autolimitada. Menos de 3 dias em metade dos casos, até 5 dias a maioria absoluta das diarreias agudas. Pode a diarreia demorar 10, 14 dias? Pode. Principalmente porque nós sabemos que pode-se instalar uma certa intolerância alimentar depois de um quadro de diarreia, notadamente nos quadros de enterites. Então, o sujeito tem uma diarreia de intestino delgado. Todos nós, a grande maioria, 2/3 dos adultos, tem um certo grau de intolerância à lactose. O sujeito vai, tem uma enterite, inflama o intestino. O que acontece? Diminui a produção de lactase, diminui a absorção de lactose. Ele piora a intolerância e continua com a alimentação igual. E aí vai ter uma diarreia mais prolongada. Então, você pode ter intolerância relativa à lactose, você pode ter Então, a gente tem que ter um certo cuidado alimentar para reduzir os dias de diarreia. E isso a gente não dá na criança, pelos riscos de desidratação na criança. A mortalidade por diarreia é alta em criança. Em adulto é praticamente nula. A mortalidade é 7 em imunossuprimidos em idosos. Então, no adulto, o que está preocupado na diarreia aguda? Está preocupado em diminuir os dias de afastamento do trabalho, diminuir os sintomas. É isso que você está preocupado. Você não está preocupado que o adulto vai morrer daquela diarreia, que é muito raro isso aí. Então, você vai determinar quem é grupo de risco, quem não é, quem está grave, quem não está grave. E os que não estão graves, você vai tentar diminuir ali os dias de diarreia. Então, você vai orientar uma dieta, assim, para diminuir a diarreia. Então, você tem que identificar os casos potencialmente graves. História clínica, já falei bastante para vocês. Exame clínico, exame físico, né? E os exames complementares quando forem necessários. Então, possíveis fatores causais. Doenças pré-existentes, né? Então, o sujeito tem alguma doença que predispõe a diarreia. Então, pode ser uma agudização da doença. O paciente pode estar tomando algum medicamento que tem como efeito colateral diarreia. Isso é muito importante no adulto. Tanto para constipação quanto para diarreia, não tem nenhum medicamento que você leia a bula e não tenha lá diarreia ou constipação como efeito colateral possível. Todos os medicamentos têm. Alguns em 50% dos casos, outros em 30%, outros em 1%, em 2%, mas todo medicamento pode causar isso aí. Então, se você tem um medicamento que começou a tomar agora e depois desenvolveu diarreia, causa ou não causa diarreia? Pode causar, então vamos ver. Então,
ver doenças pré-existentes, uso de medicamentos, ingestão de alimentos, né, alimentos suspeitos principalmente, né? Viagens, a gente tem aquelas diarreias dos viajantes, né? Não tanto pela contaminação em vagões de trem, né, em aviões, em ônibus, quanto por alimentos que se ingere. A atividade sexual e principalmente o coito anal, sem proteção, né? Pode levar a um quadro de diarreia por uma retite. Né? Então, você perguntar isso aí, se comeu alguma coisa, se tem algum parente com doença, etc., para tentar ver os fatores causais possíveis. Para ver a gravidade da doença, sintomas sistêmicos, de desidratação, de inflamação principalmente, de dor abdominal, né? Sinais de sepse, né? Aspecto das fezes, aí produtos patológicos locais, se tem gordura, se não tem, e pensar na gravidade naqueles pacientes que não têm duração maior que 5 dias de diarreia. Então, tende a ser mais grave do que o que tem menos de 5 dias. Então, 1, 2, 3, 4, 5 dias, normal. Mais que isso, pensar numa gravidade maior, pensar em tratar alguma causa específica. Então, ter 5 dias de diarreia não é intoxicação alimentar, geralmente não é um vírus, que são as causas mais comuns. Vai ser uma bactéria específica, vai ser um parasita, que tem que ter um tratamento específico. Então, a gente vai pensando, né, que então, a gravidade da doença e a necessidade de tratamento específico variam de acordo com o tempo, com a apresentação clínica. Muito bem. Aferir a temperatura, a frequência cardíaca, né? Perguntar se teve febre, ótimo. Examinar o abdômen, ver se os ruídos hidroaéreos estão aumentados, se não estão, né? Se tem dor à palpação, significa que tem inflamado em algum lugar. O paciente com a diarreia não inflamatória, se palpa o abdômen, é totalmente indolor. Pode ser um pouco mais distendido pela distensão de alças intestinais, mas ele é totalmente indolor. O paciente tem dor localizada, a palpação abdominal, ele tem inflamação naquela região. Nas enterites, né, que pode dar enterites ou mesenterites, você pode ter dor na fossa ilíaca direita. E aí confundir o caso com apendicite aguda. É muito comum. Então, o sujeito chega, você vê, palpa, tem dor no lado direito, você fica na dúvida, tem um pouco de sintomas inflamatórios, e aí? É uma ileite terminal ou um apendicite? Às vezes é indistinguível o quadro. Por quê? Porque o apêndice é uma alça intestinal inflamada e infeccionada, na apendicite. Como é que eu vou diferenciar isso do ilho que do lado do apêndice está inflamado? É difícil diferenciar. Então, muitas vezes, o paciente com um primo diagnóstico de doença de Crohn, que nunca foi diagnosticado antes, que abre o quadro como a enterite segmentar do ilho terminal, que é a parte mais comumente acometida pela doença de Crohn, o sujeito é operado como portador de apendicite aguda. Aí depois vê-se que não era apendicite, que era uma ileite. É muito comum. Você tem mesenterite, né, uma adenite mesentérica numa criança, você vai lá, tem dor, descompressão, tem inflamação, faz a cirurgia, faz a laparoscopia, faz a tomografia e vê lá um gânglio de 2,5 cm no mesentério. Opa! Então, quando tem inflamação no ilho terminal, o diagnóstico diferencial pelo fato de ser uma diarreia aguda, que é vista no pronto-socorro, é muito diferente. Então, uma pergunta importantíssima é você ver se tem diarreia ou não, ver se outras pessoas estão com diarreia. Às vezes, no exame de sangue, você vê que tem uma característica viral e não uma característica bacteriana. Então, algumas coisas podem te ajudar, mas às vezes é difícil você ver. Então, um exame abdominal pormenorizado é importante na diarreia aguda. E o toque retal? Então, o toque retal, muito poucas vezes é realizado pelo emergencista, pelo médico generalista, mas ele traz dados importantes na diarreia aguda de gravidade clínica, gente, né? Principalmente se tiver dor abdominal associada. E se tem diarreia, tem sangue, tem pulso, tem muco, opa, realmente é um quadro inflamatório infeccioso intestinal. Mas não tem nada, as fezes vêm normais no toque, já te dá outro dado. Tem dor, mobilização do reto, é uma coisa. Então, principalmente nos pacientes com dor perineal e pélvica, o toque retal é obrigatório. Tá? Muitas vezes chega o diagnóstico nesses casos aí. Está no pronto-socorro, tem gravidade clínica, tem diarreia por mais de 5 dias, vale a pena, né, é imunossuprimido, vale a pena coletar exame de fezes. Não é todo mundo, não estou falando aqui. Todo paciente com diarreia tem que ter exame de fezes, não. Aqueles que demonstram qualquer critério de gravidade ou risco maior, né, então imunossupressão, gravidade clínica, diarreia prolongada, coletar exame de fezes. O que você vai pedir no exame de fezes? Primeiro grande divisor, pesquisa de leucócitos fecais. O leucócito fecal, ele vai dividir
As diarreias têm causas inflamatórias e não inflamatórias. As inflamatórias têm aumento dos leucócitos fecais. Tem outras proteínas, né, como a proteictina, que podem ser pedidas como marcador inflamatório, mas não estão na nossa prática clínica ainda. Nossa prática clínica, o leucócito fecal é o exame que vai determinar se é inflamatória ou não a diarreia. Pesquisa de toxinas. Eu era estudante, eu comecei a estudar para residência médica e tal, né? Eu vi que eu tinha que estudar muito para residência médica. E aí comecei a estudar a questão da colite pseudomembranosa, né? Da infecção por Clostridium difficile. Que era alguns clindamicina e tal. Então a seleção, né, de uma bactéria no colo, e essa bactéria era enteropatogênica, que levaria a colite pseudomembranosa. E aí estava começando a coleta de toxina. Então, o diagnóstico era sempre por colonoscopia, que você via as pseudomembranas no cólon, ou por retrosigmoidoscopia. Passam-se os anos, o que acontece? O uso de antibiótico aumenta muito. O uso de antibiótico de largo espectro para germes intestinais, como é a ciprofloxacina e a danfloxacina, aumenta demasiadamente. Então, hoje em dia, o uso de antibiótico é muito maior do que há 10, 15 anos atrás. Associou-se a isso o uso indiscriminado dos inibidores de bomba de prótons. Quantos pacientes vocês pegam com 60, 70 anos de idade que tomam todo dia omeprazol? Será que essas pessoas têm uma hiperacidez, uma hipersecreção gástrica, que precisam tomar omeprazol? Não tem, né? A pessoa vai ficando mais velha, a mucosa gástrica vai atrofiando, vai produzindo menos ácido. Mas a pessoa toma muito remédio, acaba tomando omeprazol. E a gente sabe que a acidez gástrica é a primeira barreira do tubo digestivo contra a infecção. O sujeito ingere o alimento, chega lá no ácido, mata um monte de bactéria. Quem toma omeprazol direto, não acontece isso. Então, o uso indiscriminado de antibióticos e de inibidores de bomba de prótons tem aumentado demasiadamente a infecção por Clostridium difficile. A colonização das pessoas pelo Clostridium. Então, os poros ficam por aí, você vai se contaminando, e aí, quando você toma algum antibiótico, alguma coisa, ele se manifesta. Então, aumentou muito. Eu já vi um caso, ficou internado 2 meses e meio no Hospital Sírio-Libanês, fez 3 PET scan, colonoscopia de ABA 4, não fechou o diagnóstico, ele foi lá e pediu toxina nas fezes, veio o Clostridium, tratou e ficou bom. Não tinha sido coletado Clostridium. Então, sempre pesquise toxinas A e B para Clostridium difficile. Quando for uma diarreia que demanda investigação, né, nos adultos. Cultura, obviamente vai vir cultura positiva nas fezes, mas é cultura para germes enteropatogênicos, é uma coisa específica que se pede. Então, Shigella, Salmonella, Campylobacter, então coprocultura, pesquisa de toxina, leucócitos fecais e o protoparasitológico de fezes. Aí a gente pensa em quê? Em eumintes? Não, eumintes não dá diarreia aguda, né? Principal aí que a gente está procurando é o protozoário, né? Okay? O Cryptosporidium, né? Ameba, giardia, é o que você vai procurar aí na cultura. E a endoscopia, aí no caso a endoscopia digestiva baixa, a colonoscopia, ou uma retrosigmoidoscopia, fica restrito para alguns casos de diagnóstico diferencial. Você pensa numa colite isquêmica, você pensa numa colite pseudomembranosa, que a toxina vem negativa, né? Você pensa numa proctite gonocócica, numa proctite por clamídia, você não conseguiu fechar o diagnóstico, aí você vai lá e faz uma endoscopia. Mas é muito raro, na diarreia aguda, a gente indicar retrosigmoidoscopia ou colonoscopia nos dias de hoje, mas pode ser indicado, sim, em alguns casos específicos. Muito bem, né? Então, vamos ver aqui os leucócitos fecais, como se manifestam nas diferentes causas etiológicas de diarreia aguda, né? Então, Campylobacter, E. coli enteroinvasiva, Shigella, sempre presentes nos leucócitos fecais. Os vírus, Norwalk, rotavírus, são os principais vírus aqui no adulto, né? Ausentes, né? Então, diarreia não inflamatória, leucócitos fecais ausentes, né? Giardia e ameba ausentes, né? Cryptosporidium ausente. Então, você tem vírus, protozoários com leucócitos fecais negativos nas fezes. E as intoxicações alimentares. Também vem leucócitos fecais negativos, né? Então, Staphylococcus aureus, Bacillus cereus são os mais comuns aí, né? E. coli enterotoxigênica e a enterohemorrágica pode estar ausente também, mas aí é mais variável, tá? Salmonella e Yersinia é variável, mas geralmente é mais presente.
E o Clostridium difficile é geralmente presente, mas pode estar ausente, que é a colite pseudomembranosa, né? De causas não infecciosas, nós temos retocolite, doença de Crohn, né? Colite ulcerativa e colite isquêmica, mas causas inflamatórias, obviamente, com leucócitos fecais positivos nas fezes. São doenças inflamatórias intestinais. Então, tem inflamação, tem leucócitos positivos. Então, vejam que o paciente que vai ter leucócitos fecais presentes nas fezes numa diarreia aguda, geralmente vai ser o paciente com uma diarreia de causa bacteriana infecciosa. Então, é o paciente que vai tomar um antibiótico. Então, vejam por que a pesquisa de leucócitos fecais te ajuda no manejo de um caso de diarreia aguda. Você vai, olha, tem realmente indicação de antibiótico, faz a cultura, se positivo ou não, você vai entrar com antibiótico nesse paciente que tem pus, que tem muco, ou que tem leucócitos fecais positivos nas fezes. Então, quando eu falo leucócitos fecais, estou me referindo a uma causa inflamatória infecciosa de diarreia. Aí eu vou indicar antibiótico. Nesse caso, que já sei por essa tabela que a maioria das causas de aguda é tudo bacteriana. As causas virais e protozoárias vêm com leucócitos negativos nas fezes. E como eu vou orientar o tratamento desse paciente, né? Então, orientação dietética, vai discutir um pouquinho. Hidratação oral. Então, você vai internar um paciente ou não vai internar um paciente portador de diarreia aguda, se o paciente consegue ou não se hidratar. Então, se o paciente está vomitando, ou se o paciente, por algum motivo, não consegue se hidratar por via oral, você vai ter que dar hidratação parenteral. E vai ter que ficar no hospital tomando hidratação parenteral esse paciente, né? Então, a hidratação oral é fundamental. A antibiótico terapia pode ser específica quando você isola algum agente etiopatogênico ou ser totalmente empírica. E a gente sabe que muitas vezes ela começa empírica e depois vira específica, né? Sintomáticos, os sintomáticos são medicações indicadas no adulto. O adulto não pode ficar em casa faltando à escola com a mamãe fazendo cafuné. Ele tem que ir trabalhar, tem que fazer as coisas dele. Então, o risco de ter uma infecção invasiva e que o adulto vai morrer da diarreia é muito baixo. Então, você pode sim usar sintomático. E você não usa na criança. Por quê? Porque a criança pode ficar repousando em casa, porque a criança tem um risco maior da doença invasiva, da sepsis e mortalidade. Então, o tratamento na criança e no adulto é diferente. No adulto, você abusa dos sintomáticos. Só não vai abusar nos casos de diarreia notadamente inflamatória, invasiva e pacientes imunossuprimidos. Nos outros, você vai utilizar sintomáticos, sim. Não tem problema. E o uso de probióticos, que vem na moda bastante, né? Que são drogas da moda, que empolgam a muitos médicos, está formalmente indicada apenas nos pacientes que têm um desbalanço de flora intestinal. Aqueles pacientes com diarreias depois de internações hospitalares, aqueles pacientes com diarreias pós-antibióticos, esses aí vão sim tomar e se beneficiar de probióticos. Com relação à orientação dietética no caso de diarreia aguda, primeira coisa, aumentar a ingestão de líquidos. Que tipo de líquido? Coca-Cola? Não, né? Então, o líquido não pode tomar bebida gaseificada, porque distende o intestino e piora a diarreia. Não pode tomar bebida hiperosmolar, muito doce. Então, você tomar líquidos de reidratação oral, né? Água, né? Sucos bem ralos, se for tomar algum suco, aquelas soluções de reidratação oral que vem na farmácia, isso que você vai tomar. Então, líquidos de reidratação, bastante. Evitar alimentos laxativos, sabidamente, e irritantes da mucosa. Então, doces em excesso, algumas frutas muito doces devem ser evitadas também. Alimentos ricos em lactose, principalmente o leite, porque mesmo que você não tenha intolerância à lactose, num quadro de enterite você vai ter uma intolerância, né, relativa à lactose piorada. Então você fala, olha, evita alimento muito rico em fibras, que são laxativos, né? Alimentos doces, bebidas gaseificadas, alimentos muito condimentados. Tenha uma dieta bem balanceada, rica em líquidos. Pode comprar soros de reidratação oral e tomar, cada vez que for ao banheiro, pelo menos um copo cheio, né? Para manter sua hidratação, né? E evite leite e derivados nesse período de diarreia. Ponto final, essa é a orientação para a diarreia no adulto, né? Quando indicar antibiótico, né? Então, sinais sistêmicos ou locais de doença invasiva. Então, sangue, muco, pus nas fezes, febre, dor abdominal importante, tenesmo, puxo. Esses pacientes provavelmente têm a doença bacteriana.
procurar um hospital. Tem sinal de gravidade. Então, tem sinal local ou sistêmico de doença invasiva, antibiótico no adulto. Ok? Dor periumbilical, diarreia, cólicas intestinais, não. Abdômen flácido, doloroso, sem febre, sem nada, leucograma normal, precoce das fezes negativas, não tem indicação de antibiótico. Ok? Existe uma indicação relativa que não é muito comum no dia a dia nosso, mas que pode ser utilizada assim, em creches, em presídios, em navios. São doenças altamente infectantes, né, pacientes com diarreia há muito tempo, conglomerados populacionais, se pode indicar um antibiótico para diminuir a contaminação dos outros. Qualquer paciente com diarreia que tenha risco de morte, ou seja, um paciente tomando quimioterapia sistêmica que tem uma diarreia grande, muito grande, que o cara acha que não é efeito colateral da quimio. Um paciente que toma corticoide em altas doses com a sua diarreia. Então, um imunossuprimido, um paciente com câncer avançado. Então, um paciente que você olha, esse paciente aí é grave, ele pode morrer com essa diarreia. Eu vou utilizar antibiótico precocemente. Ou esse paciente tem uma diarreia muito grave que pode levá-lo à morte. Também indico antibiótico. Então, pacientes com risco de morte e diarreia deve ser usado antibiótico. Viajantes. Então, o sujeito vai, economiza a vida inteira, né? Vai lá na CVC, compra o pacote de viagem. Chega lá, primeiro dia, diarreia. Não, vamos deixar ele com diarreia uns dias aí, que isso é autolimitado. Você tem a tendência a utilizar o antibiótico mais precocemente, porque o uso de antibiótico pode abreviar, sim, a evolução da diarreia. É interessante que esse raciocínio de tratar de viajantes com antibiótico, se você for ler a bula do Tamiflu, por exemplo, também é o mesmo raciocínio para gripe. Então, o Tamiflu não foi pensado para H1N1, nada disso. É um remédio para gripe. Então, lá da bula tem lá. Então, o sujeito viaja e pega uma gripe, toma Tamiflu. E você toma uma dose e a gripe acaba. É incrível, né? Vocês já viram algum paciente tomar Tamiflu? Está com a gripe e não resolve com nada. Tomou uma dose de Tamiflu, em 3 horas a gripe some. É incrível. Minha filha estava gripada, com febre, 40 graus. Novalgina não baixa, Tilenol não baixa, alívio não baixa, banho frio não baixa, vai para o hospital, outro banho frio numa bacia. Né? Aí dá Novalgina na veia de novo. Aí, pronto, agora está com 38,5, dá para ir para casa. Aí não sei o que é, vamos dar Tamiflu, né? Ela mal, 2 dias. Toma Tamiflu, 2 horas, está brincando, sem febre, sem nada. Ótima, excelente. Então, corta a gripe de uma maneira ótima. O antibiótico não tem esse sucesso todo, não, com a diarreia. Mas abrevia a evolução. Comprovadamente diminui os dias de diarreia do sujeito. Então, em viajantes, né? Pessoas que querem reduzir a duração da diarreia, está com muito incômodo, você pode eventualmente pensar no uso de antibiótico. E todos os imunossuprimidos, como eu já falei. Alguns pacientes podem ter antibiótico-terapia empírica, que eu vou discutir mais para frente, ou antibióticos específicos, né? Então, cólera, né, salmonela, shigella, salmonelose extraintestinal, né, salmonella typhi, por exemplo, que fica aí na vesícula biliar, colonizando, né? Pode ter um tratamento um pouco diferente. Clostridio difficile, a gente sempre vai usar aí metronidazol ou vancomicina oral para esse paciente, associado ao probiótico, né? Giardia ameba, que você tem que entrar aí com sequinidazol, com metronidazol, com imidazólico específico para o protozoário, né? Doenças sexualmente transmissíveis, então você tem uma proctite com diarreia, você vai tratar gonococo e clamídia sempre. Se você suspeitar que seja sífilis por uma úlcera, alguma coisa, já associa a doxiciclina ou penicilina para sífilis também. Geralmente, para as proctites, né, venéreas, você pode dar o Rocephin, a ceftriaxona intramuscular no pronto-socorro e uma dose única de azitromicina. Ou você pode dar ciprofloxacina por via oral, associada a doxiciclina também, aí por 10 a 14 dias. A doxiciclina pega a sífilis também, tem essa vantagem de pegar a sífilis, mas precisar de 14 dias de tratamento. Então, a adesão é muito mais baixa, né? A azitromicina, dose única. Então, a dose única de azitromicina, dose única de ceftriaxona ou de ciprofloxacina tratou as proctites gonocócicas e por clamídia, né? Herpes, às vezes você tem uma proctite por herpes, né? Inflamação por herpes, né? Você vê que as vesículas clássicas, também o tratamento vai ser com a ciclovir. Então, algumas doenças específicas têm um tratamento específico, né? Quando você não identificar a possível causa, fluorquinolona, ciprofloxacina ou norfloxacina. Está difícil deixar norfloxacina no mercado agora, né? Então, de 12 em 12 horas, ciprofloxacina 500 miligramas, norfloxacina 400 miligramas. 12 em 12 horas, 5 dias.
é o que você vai tratar o paciente. Seu tratamento é empírico para diarreia. Se você achar que tem indicação de antibiótico, que não vai ser em todos os casos, né? Os sintomáticos, né? Então, diminuir as perdas dos pacientes é uma indicação que a gente quase nunca dá por isso, só mais diminui as perdas e principalmente alivia os sintomas. Então, se o paciente tem diarreia invasiva, posso usar um constipante? Não, não posso usar. Só vou usar o constipante nos pacientes que não têm sinal de inflamação, infecção, nem de invasividade. Então, não tem febre, não tem dor abdominal, não tem pulso, não tem tenesmo, não tem alteração importante do leucograma, não tem leucócitos nas fezes. Então, esse paciente eu posso utilizar um antidiarreico ou via oral. O mais utilizado é a loperamida, comprimidos de 2 miligramas antes das refeições ou depois de cada episódio diarreico. É um opioide que não ultrapassa a barreira hematoencefálica, não tem efeitos centrais e não leva à dependência química. Pode ser utilizado, inclusive, para diarreias crônicas. É o famoso Imosec, né? A loperamida, comprimido de 2 miligramas. Contraindicações sistêmicas invasivas em crianças e imunodeficientes. Né? Aquilo que eu falei, criança um pouquinho diferente aí, o tratamento do que o adulto. Você pode dar analgésicos, pode dar antiespasmódicos, pode dar antiespasmódicos. Então, escopolamina, dipirona, pode ser utilizado também, sem problema nenhum. Né? Então, são analgésicos e antiespasmódicos e antidiarreicos, as drogas sintomáticas que você pode usar. Você pode utilizar remédios para náuseas e vômitos? Pode, quando tiver náuseas e vômitos. Vocês lembrem-se de que o Dramin, né, de que a domperidona, de que a bromoprida, elas levam a diarreia como efeito colateral, porque eles são drogas procinéticas. Já o dacentrona, que é o Vonal, né, o Zofran, eles têm como efeito colateral uma constipação, que eles têm uma atividade em receptores de opioides. Então, se você for dar algum remédio para náusea e vômito no paciente com diarreia, é melhor o dacentrona do que utilizar um procinético, porque ele vai prender um pouquinho. Então, já vai diminuir a náusea e o vômito e dar um pouquinho de constipação. Já é um sintomático melhor para você utilizar. Ok? Então, sintomáticos, remédios para náuseas, para vômitos, antiespasmódicos, analgésicos e antidiarreicos. Lembrando sempre que os antidiarreicos têm essa preocupação maior de você evitar nos pacientes com sinais de inflamação e infecção em crianças. Os probióticos têm como objetivo a recolonização da mucosa intestinal. Né? Você vai usar em que pacientes? No paciente com diarreia relacionada ao antibiótico. A colonização pelo Clostridium difficile não é a única causa de diarreia no paciente que usa antibiótico. Ele pode ter como efeito colateral da própria diarreia, da própria medicação. Ele pode ter uma alteração na flora intestinal que não seja relacionada ao Clostridium. Então, não é a única causa, não é a colite pseudomembranosa. Você pode ter outras causas, né, do uso de diarreia após antibióticos, né? Causas infecciosas, né? Virais, bacterianas e protozoários são geralmente causas autolimitadas às virais. As bacterianas cursam mais frequentemente com quadros de toxigenicidade nas infecções alimentares e na E. coli enterotoxigênica, e os protozoários precisam de tratamento específico, né? Os pacientes com HIV têm com frequência diarreia por Cryptosporidium, principalmente quando tem o CD4 mais baixo. Então, lembrar sempre dessa hipótese diagnóstica. São pacientes que têm necessidade de investigação por exame de fezes, porque qualquer tipo de germe pode ser mais invasivo nesses casos. Quando você não chega a um quadro diagnóstico, você pode indicar uma colonoscopia. Você pode ver, por exemplo, vesículas e lesões características do citomegalovírus. Então, pode pedir antigenemia para citomegalovírus também. Então, o paciente com HIV é um paciente um pouco diferente. Ele pode ter diarreia por efeitos colaterais dos antivirais, que é muito comum. Ele pode ter diarreia infecciosa. Então, o que você vai observar? Nível do CD4, carga viral do paciente, padrão da diarreia, e vai sempre investigar os pacientes. Ok? Os pacientes com HIV. Né? Os idosos têm maior risco, que eu falei para vocês, né? Desculpa, volta. Vamos ver um a um aqui. Então, período de incubação da diarreia. Então, isso é interessante. Então, pensar. Então, eu acho que comi coisa estragada e estou com diarreia. Então, de 1 a 6 horas, pensar em intoxicação alimentar prioritariamente. Né?
Então, náuseas, vômitos e diarreia. Então, Staphylococcus aureus, bacílios sérios, principais etiologias de bactérias que contaminam os alimentos e dão toxinas, né? 8 a 16 horas, né? Também se pode ter intoxicações alimentares, mas já é mais raro, né? Então, no máximo 12 horas para intoxicação alimentar. Mais de 12 horas é bem rara a intoxicação alimentar. Mais de 16 horas, cólera, que é uma diarreia líquida, né? Volumosa demais. A E. coli enterotoxigênica, que tem um mecanismo de ação praticamente igual ao da cólera, né? Toxina que vai ser uma diarreia secretória importante. A E. coli enterohemorrágica, já vem com sangue nas fezes. Salmonella e Shigella, que é uma disenteria, uma diarreia inflamatória. Campylobacter também. Então, são causas que vão ter um período de incubação de mais de 12 horas, de 16 a 24 horas, né? Um dia e meio, sem contato com o paciente com qualquer doença. 2 dias depois, um dia depois, você tem a doença desenvolvida. O rotavírus é a causa mais comum em crianças, dentre as causas virais. No adulto, o noroco é mais importante. Existe a pesquisa de vírus nas fezes. Então, pesquisa de vírus nas fezes, rotavírus, noroco, você pode pedir. Também como exame complementar, né? Se você quiser ter uma etiologia, mas não tem tratamento específico, não se usam antivirais. Então, a gente não procura identificar, porque não vai mudar a nossa conduta. Mas se você quiser, você pode pedir nos exames de fezes na diarreia a pesquisa de vírus nas fezes, né? O citomegalovírus, né? Começa com CD4 menor que 100, aí você tem a citomegalovirose como uma causa viral nos pacientes HIV positivo, né? As causas não invasivas bacterianas, né? Intoxicação, Staphylococcus, Clostridium perfringens, cólera, são causas de secreção alimentar ou de toxinas, né? E as invasivas, Shigella, Salmonella, TIF e não TIF, né? Campylobacter e a E. coli enterohemorrágica, né? Os protozoários, lembrei para vocês de ameba, giardia e criptosporídeo, né? E a diarreia hospitalar, né? Nosocomial, que pode ser relacionada a antibióticos, né? A colite membranosa é uma delas, e pode ser um outro medicamento que o paciente toma que está dando diarreia. Então, você pega uma prescrição do paciente internado, tem lá 15 itens. É improvável que nenhum daqueles itens possa ser causador de diarreia. Então, pensar sempre no efeito colateral de alguma droga no paciente com diarreia nosocomial, né? As proctites, que discutimos bastante já, e os pacientes idosos têm um risco maior de mortalidade pela diarreia. Você tem que ter um pouco mais de cuidado na hidratação, principalmente. Eles são mais vulneráveis à desidratação, eles desenvolvem delírio quando tem infecção e desidratação, e ingerem menos água e tem um risco maior de mortalidade. Então, o paciente fica de olho sempre na hidratação do paciente idoso e no desenvolvimento de delírio, né? Uma síndrome hemolítica urêmica é uma síndrome que pode acontecer como uma complicação de algumas diarreias infecciosas, né? O paciente tem uma anemia hemolítica microangiopática, né? Insuficiência renal aguda e trombocitopenia. Então, o que acontece? Tem uma trombose, né? Intravascular, uma anemia por hemólise, né? Então, trombocitopenia, caem as plaquetas, caem os glóbulos vermelhos, principalmente, isso aí deposita nos glomérulos, vai dar uma uremia renal aguda, né? Então, parece um pouquinho com a púrpura trombocitopênica trombótica, né? Tem uma trombose intravascular na microvascularização. É isso que acontece como caso, né? Então, algumas crianças podem apresentar esse quadro, são crianças que estão em intoxicação por um tipo específico de E. coli, né? Que é essa aí, O157H7, que libera toxinas, né, que vão destruir os eritrócitos sanguíneos, causar uma hemólise intravascular. No adulto é mais raro, né, mas pode ser por HIV, né, pode ser pós-parto, e aí você tem a ver com eventos de embolia, de líquido amniótico, etc., no período puerperal. Hipertensão maligna, esclerodermia, alguns medicamentos quimioterápicos e imunossupressores podem levar também a síndrome hemolítico urêmica. Nas crianças, alguns tipos específicos de E. coli toxigênica que liberam toxinas que vão causar esse tipo de reação, né? O paciente tem oligúria pela insuficiência renal, hematúria, anemia hemolítica, microangiopática e alterações neurológicas. Mortalidade entre 5% e 10% e pode ficar sequelado por insuficiência renal crônica. Então, é um cuidado que você deve ter em algumas crianças, principalmente, isso é mais um tema de pediatria, mas pode acontecer no adulto também, né? Tratamento, basicamente, suporte, hidratação, né? Correção de distúrbios hemorrágicos que o paciente possa ter. Muito bem, vamos ver algumas questões aqui sobre diarreia aguda, né? Então, 2015, todo ano cai essa questão 1, 2, 10 mil vezes. Acho que a questão mais comum de diarreia é isso aí.
Parece que a causa principal de diarreia é a colite pseudomembranosa, porque todo ano cai isso na prova de residência. Então, qual é o agente etiológico? Bordetella pertussis, Pastorella, Salmonella enteris, Clostridium difficile e E. coli, né? Clostridium difficile. É o agente etiológico da colite pseudomembranosa, diarreia pós-antibiótico, que dá pseudomembranas, né? Umas membranas de muco que você descola assim na parede do cólon. Outra questão, 2015. Um paciente de 50 anos, epilético, há um mês em tratamento hospitalar por abscesso pulmonar. O que ele tomou? Antibiótico. Evolui com febre, dor abdominal e diarreia aquosa, fétida. É bem fétida a diarreia na colite pseudomembranosa. E você toca o paciente, vem um líquido amarelado, purulento, mas é um pus meio ralo, assim. Muito mal cheiroso. 10 evacuações por dia, sem sangue ou muco, que perdurou por 3 dias. Passou então a apresentar distensão abdominal, queda do estado geral e toxemia. Houve piora do leucograma, que chegou a 20 mil leucócitos. Nesse contexto, o achado laboratorial mais adequado para confirmar a principal hipótese diagnóstica, que é que esse paciente tem uma diarreia nosocomial. Usou antibiótico? Usou. Tem característica de colite pseudomembranosa? Tem. Qual é o diagnóstico que se dá? Por pesquisa de toxina nas fezes. Então, teste de citotoxina em copocultura. Teste de lactoferrina, pesquisa de trofozoítos, pesquisa de leucócitos e amostra fecal. Então, para confirmar a principal hipótese diagnóstica. Eu poderia dizer que os leucócitos são o primeiro exame a ser pedido. Poderia. Mas eu quero aqui o exame que confirma a hipótese diagnóstica. Como a hipótese diagnóstica é a colite pseudomembranosa, é a pesquisa de toxina para Clostridium nas fezes. Então, prova de residência, prevê o que o examinador está perguntando e responder especificamente a isso. E não ficar vendo o que seria melhor, no caso, a melhor conduta. Tem que ver o que ele pergunta. Se não ficar claro, tem que tentar adivinhar o que ele quer. E se não tiver nenhuma que você acha correta, veja a menos errada. Exclua as erradas. Então, prova teste tem que ter esse tipo de raciocínio, gente. Uma paciente de 34 anos procura o pronto-socorro com diarreia iniciada há 2 dias. São menos de 3 dias, geralmente é autolimitada. Então, 34 anos, uma mulher jovem. Perfeito. 4 evacuações por dia, essa aí, de ficar em casa, né? Com fezes e consistência líquida, sem sangue e mucopulso. Queixa também de discreta cólica, náusea, cefaleia e mialgia. Esse é um quadro sistêmico infeccioso. Cefaleia, mialgia, náusea. Exame físico, desidratada, pressão 11/6, frequência 38, frequência respiratória 18. Abdômen plano e flácido com desconforto e palpação. Sobre o manejo, qual a alternativa mais adequada? Né? Então, vamos ver. Essa paciente está grave, ela é paciente imunossuprimida, doente, risco de mortalidade? Não. Ela está com febre, né? Uma coisa importante? Não. Tem muco, pulso, sangue nas fezes? Não. Tem dor abdominal localizada? Não. Ela está vomitando que não possa se hidratar por via oral? Não falou, né? Nada disso, né? Então, vamos ver. Deve permanecer no pronto-socorro com hidratação endovenosa até o resultado de hemograma, eletrólise e leucócitos fecais. Deve receber alta com orientações de hidratação oral. Deve receber alta com orientações de hidratação oral e cipro. Deve receber alta com orientações de hidratação oral e probióticos, né? Deve receber alta com orientação de hidratação oral. Ela consegue se hidratar por via oral? Consegue. Ponto. Então não tem que ficar com hidratação parenteral. Ela não tem indicação formal de antibiótico terapia, então não vai receber antibiótico. Ela não tem uma diarreia nosocomial, não vai receber probiótico. Acabou, a única certa, a letra B. Ok? A salmonelose é a mais bem tratada em nível ambulatorial com que antibiótico? Ciprofloxacina. Uma mulher de 34 anos, no 7º dia de tratamento de pielonefrite aguda, com cipro. Ok. Então, se usou cipro, não deve ser, porque cipro já se usa para diarreia, né? Então, qualquer antibiótico de largo espectro, qualquer um, leva à seleção de flora, e se o paciente for colonizado, a colite pseudomembranosa por Clostridium. Qualquer um. Classicamente, o mais comum era a clindamicina. Hoje em dia, se usam outros antibióticos de largo espectro que levam também a isso. Então, um que é muito utilizado é cipro. Eu já tive uns 2 casos de colite por cipro. Tive uns 2 casos já. Então, febre, diarreia, predominantemente noturna, o exame diagnóstico de nas fezes solicitado, tendo em vista que o principal agente de diarreia infecciosa associado ao antibiótico é Clostridium difficile. Cândida pode dar? Cândida dá. Mas cândida candidíase anal, candidíase vaginal, não dá diarreia por cândida.
Outra causa, recebe meu consultório prurido anal intenso depois que usou antibiótico. É sempre cândida. Porque seleciona a flora, mata as bactérias, sobram os fungos. Então vai ter candidíase vaginal, anal, é muito comum. Né? Tinha, depois de antibiótico. Exame padrão, pesquisa de toxinas A e B para Clostridium nas fezes. Né? Um homem de 45 anos desenvolve diarreia e febre uma semana após o tratamento de infecção de ouvido. Qual a conduta adequada, visto que a retossigoroscopia revelou uma retite pseudomembranosa? Então aqui ele optou, ao invés de pedir toxina nas fezes, em fazer a retoscopia. É outra opção. Então o diagnóstico pode ser dado pela toxina ou pela endoscopia, com a visão das pseudomembranas. Só que às vezes tem colite sem pseudomembrana. Aí que é o problema, entendeu? Associar clinda dá mais ainda. Associar clorofenicol não é. Associar ampicilina não. Aumentar a dose de ampicilina, suspender a ampicilina e associar vancomicina. É vancomicina endovenosa? Não, é vancomicina oral. A gente quase não usa no Brasil. Então aqui no Brasil a gente trata com metronidazol oral associado a probióticos. Marque a alternativa correta no que se refere à diarreia aguda. A presença de leucócitos fecais caracterizaria uma diarreia secretória. Não. É inflamatória, está errado. O uso de antiespasmódicos seria indicado nas diarreias desentéricas. Não, desenteria a gente não usa antiespasmódico e nem usa antidiarreico, porque desenteria é com sangue, com dor, é uma diarreia invasiva, está errado. A coprocultura deve ser solicitada preferencialmente para pacientes com suspeita de diarreia inflamatória associada a sinais de gravidade. Perfeito. Aí se faz coprocultura. A diarreia dos viajantes é uma diarreia osmótica, não é? Os antimicrobianos devem ser iniciados precocemente, como se prevenir a translocação bacteriana, não, só nos pacientes imunossuprimidos e graves. Então, está errado aí, né? Letra C, o correto. Uma paciente de 19 anos, estudante, admitida em enfermaria de doença infecciosa para investigação de síndrome diarreica iniciada 5 dias antes. Relata dor abdominal intensa e diarreia inicialmente aquosa que evoluiu para a forma sanguinolenta. Então, é uma paciente jovem, ígida, vinha com diarreia, agora tem dor abdominal intensa e diarreia com sangue. Após 3 dias, insuficiência renal aguda, sendo necessária a hemodiálise. Na história epidemiológica, ter chegado de viagem à Europa 2 dias antes dos sintomas. Considerando os dados clínicos e epidemiológicos, a hipótese diagnóstica mais provável é síndrome hemolítica urêmica associada a diarreia por E. coli enterohemorrágica. Ok? Muito bem, pessoal. Obrigado pela atenção. Uma pausa de 10 minutos e voltamos aí com a parte de doenças inflamatórias intestinais. Vamos discutir só retocolite versicolor na próxima aula e na terceira aula outras causas de diarreia crônica e questões relacionadas à diarreia crônica.